Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo, caso você goste do conteúdo. Na aula de hoje, vamos resolver uma questão que fala um pouco sobre pontos de ebulições das substâncias e a sua relação com a interação intermolecular destas substâncias. Para os compostos CH3, CH2, CH2OH, aí aqui a gente tem uma representação ROH, o composto CH3O, CH2, CH3, a gente tem aqui o ROR, né? E o CH3, CH2, COOH, e temos aqui a sua representação como RCOOH. A ordem crescente de pontos de ebulição, ela é, bom, uma das formas da gente analisar o ponto de ebulição é olhando aquelas cadeias carbônicas que são maiores, né, que têm massas moleculares maiores. No caso desse exercício, foram colocadas moléculas que têm fórmulas moleculares de tamanho muito próximo, então suas massas molares elas são praticamente idênticas, né? Se não idênticas, as duas primeiras aqui dá para ver que elas são idênticas, porque são isômeros, esse álcool e esse éter, tá? Agora, já com relação a esse ácido carboxílico, talvez a massa ela muda um pouquinho. Só que não vai ser bem a massa que vai fazer a diferença nesse ponto de ebulição, pois são massas muito próximas. Nesse caso, a gente ia olhar para as interações intermoleculares, né, de cada um desses compostos. No caso do éter, a gente tem uma molécula que tem essa geometria angular, ó, um CH3 ligado ao oxigênio, que faz a geometria angular porque ele tem dois pares de elétrons livres, ele está ligado a um CH2 e um CH3. Esse aqui é um metoxetano. Nós temos a estrutura de um álcool, que é aquela estrutura do CH3, CH2, CH2, OH. Esse aqui é um álcool que é o propanol, né, ou propan-1-ol, porque é um álcool no carbono de número 1. E nós temos também a estrutura de um ácido carboxílico. Esse ácido é um CH3, ligado a um CH2, ligado a um C, dupla O, OH. Então, esse aqui é o ácido carboxílico. E quais são as interações intermoleculares que nós temos nesses casos? Bom, a interação intermolecular que temos no primeiro caso é uma interação, tem duas, né? Na verdade, praticamente todas as moléculas têm a de Van der Waals, que é a interação de polo induzido, só que essa interação de Van der Waals, ela é uma interação bem fraca, e ela acontece predominantemente em compostos apolares que não têm as outras interações intermoleculares. Então, por exemplo, esse primeiro composto éter, eu poderia dizer que ele tem interação intermolecular de Van der Waals, mas aquela que é mais ativa para ele é a dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Essa interação dipolo-dipolo acontece quando você tem moléculas que são polares, que é o caso dela. Ela tem uma carga parcial negativa aqui para o lado do oxigênio, já que ele faz interação dos elétrons, né, mais forte do que os carbonos, ele é mais eletronegativo do que os carbonos. Então, existe o polo positivo, né, na parte onde estão os carbonos aqui, e o polo negativo onde está o oxigênio. Então, nós temos uma molécula que é uma molécula polar, e essa molécula polar ela tem interação intermolecular tipo de polo-dipolo. Já no caso das outras duas moléculas, nós temos também moléculas polares, só que são moléculas que têm o H-FON, que é o hidrogênio ligado a flúor, hidrogênio ligado a oxigênio, ou hidrogênio ligado a nitrogênio diretamente por meio de interações intermoleculares. E é isso que acontece nesses dois compostos aqui. Você pode observar que no caso do álcool nós temos o oxigênio ligado aqui a um hidrogênio. Então existe uma carga parcial positiva para o hidrogênio, porque ele é menos eletronegativo do que o oxigênio, e uma carga parcial negativa aqui no oxigênio. Então existe um polo que existe aqui dentro dessa hidroxila. E esse polo, essa interação intermolecular, ela faz com que moléculas que têm o H-FON, que são moléculas polares, mas não só polares, mas moléculas muito polares,
elas têm uma atração mais forte entre elas. A mesma coisa ocorre aqui, ó, no caso do ácido carboxílico. Só que os ácidos carboxílicos, eles têm os dois oxigênios aqui para ter carga parcial negativa e o hidrogênio aqui com carga parcial positiva. Esses várias moléculas de ácidos carboxílicos, a gente juntas, a gente percebe que tem mais polos negativos aqui, no caso desses dois oxigênios, o que faz com que a interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio seja mais intensa no caso dele. Então, imagine você o seguinte, que eu tenho duas moléculas de álcool, tá? Vou colocar aqui, ó, tem um álcool, um OH, e tem um outro álcool aqui, sei lá, próximo dele, tá? Um outro álcool desse mesmo tipo aqui. Esse hidrogênio vai interagir, por exemplo, com esse oxigênio com esse hidrogênio, por ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Agora, se a gente tem um ácido carboxílico, imagine, eu acabei mudando um pouco a estrutura dele, deixa eu vou desenhar o certo. Vamos supor que eu tenha esse ácido carboxílico aqui, ó. Tá aqui o C dupla O, OH, e aqui do outro lado tem também o C dupla O, ou um C, vou colocar aqui o H, o OH aqui embaixo. Fiz errado, né? Aqui eu vou colocar um dupla O, melhor. E o H, vou fazer ao contrário. Vou fazer do jeito que eu estava fazendo mesmo. Vou colocar aqui o OH para cima. E o dupla O aqui. E aí continua a cadeia carbônica, né? Vai ter interação entre oxigênio e hidrogênio, vai ter a interação entre esse hidrogênio e esse oxigênio. Esse hidrogênio pode interagir com esse oxigênio. Tá? Observe o tanto de interação, ó, que a gente consegue formar. São mais interações intermoleculares porque temos mais pontos de polos positivos e polos negativos entre essas moléculas. Tá? Então, nesse caso aqui, a interação é mais intensa. As duas são por pontos de hidrogênio, mas aquela que tem interação intermolecular mais intensa, por ter mais pontos de hidrogênio, vai ter ponto de ebulição mais alto do que a outra. As duas têm ponto de ebulição alto em relação ao dipolo, mas entre as duas o ácido carboxílico percebe-se que tem ponto de ebulição mais alto, tá? Também é claro que dá para associar com a massa, né? Porque o oxigênio tem massa maior do que aqueles hidrogênios que foram perdidos, né? No caso do ácido carboxílico. Então, a ordem crescente de pontos de ebulição é aquela que tem, vamos procurar aqui, a primeira, ó, a letra A, porque ela já tem, ó, o dipolo, ligação de hidrogênio, mas com um OH, e ligação de hidrogênio com mais polos negativos aqui, né? No caso, mais oxigênios, tá bom? Então, a letra A é a alternativa correta para essa questão. E nós terminamos aqui um exercício que fala sobre uma relação entre ponto de ebulição e interação intermolecular dos compostos. Espero que você tenha compreendido, espero que tenha gostado da resolução deste exercício de química. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Se você quiser continuar acompanhando nossas videoaulas aqui no Estuda Mais, no YouTube, não esqueça de se inscrever, de ativar o sino das notificações, dar um like no vídeo, quem sabe até um comentário, tá bom? Eu desejo bons estudos e a gente se encontra em uma próxima aula por aqui.